Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 10. Lucas 10, do verso 25 até o verso de número 31. Aliás, eu vou ler até o verso de número 37. Vou chegar até o fim. Bom? Lucas 10, 25 até 37. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos ler o 37 juntos, irmão? Vamos lá? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor Deus, nosso Pai, oramos mais uma vez, pedindo a tua bênção para entender a palavra. Por mais que já tenhamos lido esse texto, traz, ó Deus, a cada um de nós uma compreensão nova, uma percepção, ó Deus, que venha trazer mudanças, edificação, consolação, correção, consolo sobre as nossas vidas. Ó Deus, usa o teu servo, a despeito da minha fragilidade, ó Deus, das minhas limitações, mas a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e ela surte um efeito transformador na vida de pecadores. E abençoe os que estarão ouvindo aqui no templo, bem como em suas casas, participando da transmissão. Que o teu Santo Espírito que habita aqui, que está aqui, esteja com eles também, porque a tua palavra, Pai, não está presa, o Evangelho não está preso, não está cerceado, ó Deus, porque teu Santo Espírito é livre para fazer o que quer, quando quiser e em quem o Senhor assim desejar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a espiritualidade cristã, samaritano, um exemplo de uma espiritualidade saudável. Esse seria o tema da nossa fala aqui nesta noite. Espiritualidade cristã, focando nessa questão. Conceito de espiritualidade tem vários matizes. Alguns, por exemplo, os kardecistas, através de se fazer caridade, eleva-se o karma e, consequentemente, você tem um nível da terceira visão, que seria o Espírito Santo da concepção kardecista. Para os romanistas, a espiritualidade está muito atrelada a fazer boas obras.
eu preciso fazer caridade às pessoas. Para o budismo, a veneração de Buda e sobretudo, lembrar dos ensinamentos de Buda. Para os islâmicos, espiritualidade está atrelada a ler o Alcorão e, dependendo da linha Sharia ou não, ser mais radical ou não, mas de qualquer forma, ler o Alcorão e estar focado em cumprir as leis do Alcorão. Hoje nós estamos vivendo uma nova espiritualidade, que é plural. Hoje essa espiritualidade plural está muito atrelada a esse movimento o qual nós estamos vendo, onde as religiões estão cada vez mais se ajuntando na perspectiva de que possam ser única. Então, os mais variados segmentos hoje estão, de alguma forma, se direcionando para um ecumenismo evidente. Do outro lado, nós temos também um lado agnóstico, ou seja, um lado que não crê em nada. E parece-me que nós estamos vivendo hoje uma realidade do 8 ou 80. Ou você não crê em nada, e você até é proibido de crer em alguma coisa, ou você tem que crer em tudo, numa visão panteísta, num pluralismo religioso. E aí atrela-se isso à ideia de espiritualidade. Ou cremos em tudo, ou não cremos em nada. Pois, segundo eles, alguns, Deus é uma utopia. A Bíblia é utopia. Deus é uma utopia. A religião é uma utopia. Ou então nós não cremos em nada, ou nós cremos em tudo. Agora, nessa visão panteísta, pantos todos os deuses, abarcados nos mais variados ensinos, nas mais variadas expressões de fé, e agora nós estamos expostos a isso. Evidentemente, irmãos, a espiritualidade também está atrelada aos movimentos esotéricos, experiências místicas, né? Experiências místicas com o etéreo. E aí nós temos vários lugares no Brasil que categorizam a questão das experiências místicas que se tem ouvido por aí. E as mais variadas seitas orientais, onde está a busca do nirvana, o ponto central, onde o indivíduo tem encontro com o etéreo. Espiritualidade. Irmãos, me parece que a parábola do bom samaritano, ela tem como enredo um diálogo que começa com um fariseu, mal intencionado, pondo Jesus à prova. O camarada, ele era capcioso. Eu não sei se você já se relacionou com gente assim, que gente que está perto de você para te testar. Está querendo saber até onde você vai, o que você sabe, o que você não sabe, o que você pode, o que você não pode, o que você tem, o que você não tem. Ele fica te testando, né? O tempo todo. Parece que Jesus, o tempo todo do seu ministério, foi rodeado por pessoas que estavam, de alguma forma, tentando testá-lo o tempo todo. Provar Jesus, irmãos, era provar Deus, é provar o Emanuel, Deus encarnado. Eles iriam perder como esse aqui perdeu. E aí, Jesus, então, irmãos, inquirido por esse intérprete da lei, lembrando que intérprete da lei, irmãos, era um mestre do judaísmo, alguém que conhecia profundamente a lei mosaica, alguém que talvez desde a infância tivesse todas as instruções dos escribas, dos fariseus e as escolas de interpretação que até então haviam. Jesus, então, é inquirido por um doutor, um intérprete da lei, não era qualquer um. Era alguém com muita cátedra e que, de alguma forma, vai apresentar-se diante de Jesus com uma pergunta capciosa. E essa pergunta tem a ver com espiritualidade. E a pergunta que ele faz é: mestre, o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Hoje, por incrível que pareça, no estudo pela manhã, quem não veio perdeu, pelo menos a minha aula. Nós estamos começando a estudar sobre o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Porque as pessoas hoje não sabem por que existem. Elas buscam realizar os seus
próprios propósitos, segundo o seu coração, mas o coração deles está vazio. Hoje nós vivemos uma geração vazia de Deus. E me parece que aquele fariseu, ele estava também vazio de Deus. E pessoas vazias de Deus têm muitas perguntas. Eu chamo esses que são vazios de Deus de ateus filosóficos, porque aquilo que eles não conseguem compreender pelas Escrituras, eles vão tentar buscar uma razão, um motivo lógico para entender a vida e não vão encontrar. E aí se tornam ateus. E aí, por que tem sofrimento? Por que Deus deixa fulano de tal passar por isso? Por que morre criança? Por que tem gente que nasce doente? Por que tem tanta guerra? Se Deus é tão bom, Ele não deixaria que nada disso acontecesse. Esses se tornam ateus filosóficos. E deve ter um monte por aí pela cidade de Botucatu. Um monte de gente que, por não crer na palavra, por não crer no Senhor, eles querem buscar respostas racionais, para que, através dessas respostas, eles tenham um sentido na vida. Não vão encontrar. Me parece que o fariseu também estava assim. Alguém com uma pergunta, e que ele não terceirizou isso. Você já viu, às vezes, alguns momentos que você tem, às vezes, alguns debates, que alguém fala assim, o amigo meu, já teve algum momento assim? O fulano e tal, ele usa a ideia do fulano, mas, na verdade, é ele que está querendo saber daquilo. Esse fariseu, pelo menos, ele foi honesto com uma coisa, era ele que queria saber. E a pergunta é, o que eu tenho que fazer? Primeira pessoa. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Embora a pergunta foi, nesse aspecto, ela foi capciosa. E, amados, o tema da conversa, então, passa a ser um momento pedagógico de Jesus. Na pedagogia de Jesus, Jesus está instruindo, e nada melhor do que contar histórias para poder extrair algum ensino. A parábola, então, é uma história. E todas as parábolas têm um fundamento moral, ético e espiritual, e doutrinário. Então, as parábolas não eram contos de carochinha, e nem muito menos uma história para passar o tempo. As histórias de Jesus contava todas com um propósito moral, ético, espiritual e doutrinário. E aqui ele está mostrando para ele e para nós, para quem tem essas mesmas indagações, o que nós temos que estar atentos. Jesus, então, cita salteadores dentro do conteúdo dessa parábola. Pessoas que causam mal, pessoas que fazem mal, pessoas que desejam mal, pessoas que usurpam, que tiram as coisas umas das outras. Ele fala que a vida está repleta de pessoas assim. E, sobretudo, João 10:10, quando fala que o diabo, a natureza dele é essa, de tirar, é de roubar, e de destruir. E que tem pessoas mal avisadas e dominadas, consciente ou inconscientemente, por Satanás, que fazem isso também, em nome dele, mesmo que não saibam. Ele fala de salteadores, ele fala de sacerdotes, apontando o contexto religioso da cultura judaica, pessoas que foram consagradas desde o período de Arão, para exercerem um sacerdócio diante de Deus. Lembrando que uma das primeiras menções que nós temos nas Escrituras é Gênesis 14, quando fala de Melquisedeque, que foi um sumo sacerdote a quem Abraão apresenta as suas ofertas. Fala também, irmãos, dos levitas, pessoas que eram consagradas da linhagem de Arão para servirem a princípio no tabernáculo e depois no templo. Fala de um samaritano. Talvez a história mais interessante que você conheça das Escrituras sobre samaritano seja da mulher samaritana, de João capítulo de número 4. A conversa de Jesus com aquela mulher, irmãos, é interessantíssima, porque mostra o seguinte: os judeus, eles eram um tanto aparentados com os samaritanos, eram meio primos, mas primos que não se davam, meio brasileiro com argentino, sabe? Eles não combinavam em hipótese alguma. E porque não combinavam, irmãos, havia uma rixa terrível entre judeus e samaritanos. E quando Jesus está chegando ali, próximo a Sicar, aquela mulher samaritana, ela tem uma informação geográfica, religiosa, histórica profunda.
ela fala de Jacó, ela fala do poço, ela fala de história, e ela tem uma percepção do aspecto cultural. Como eu, sendo mulher, o Senhor fala comigo, sendo mulher, sendo tu judeu e sendo eu samaritana, porque os samaritanos eram vistos pelos judeus como se fosse gentalha. Vocês não valem nada. E Jesus, então, olha para esse intérprete da lei e vai explicar o que está acontecendo nessa história. Essa história, irmãos, é algo tremendo. Geralmente, as pessoas fogem do assunto eternidade. As pessoas não querem ser confrontadas com a realidade da morte. Não querem ser confrontadas com o que vai acontecer quando os nossos olhos fecharem e não abrirem mais. Tem medo de lidar com isso. Me parece que aquele fariseu, a despeito da sua audácia, ele tinha uma angústia, um sofrimento dentro dele, mas ele trouxe aquele assunto à baila. E falar de eternidade, irmãos, é algo extremamente espiritual. Não tem um tema mais espiritual do que falar de eternidade. E a pergunta que a gente tem que fazer é: cada um de nós aqui tem a certeza de que vai passar a eternidade com Deus? A vida cristã, irmãos, é exatamente para isso. É uma preparação nossa aqui, sobretudo a partir do novo nascimento, para uma caminhada aqui na terra, nos preparando para essa eternidade com Deus. Então, o treino é aqui. Mas o treino começa com a conversão. O treino começa com o novo nascimento. Geralmente as pessoas fogem desse assunto, mas, como eu disse, o fariseu audacioso queria saber. Havia uma dúvida no ar. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Perguntava ele. A resposta estratégica de Jesus. Primeiro, Jesus pergunta se ele sabia o que dizia a lei. Conhece a lei, os mandamentos divinos registrados nas Escrituras? Jesus sabe, Jesus recebe dele uma resposta categórica na ponta da língua. Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Você conhece o que está escrito na lei? Ele disse: eu sei. E ele repete. Jesus, então, lhe perguntou o que está escrito, como interpreta? Aí diz o texto: a isto lhe respondeu. Ele sabia. E aí a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: ó, parabéns. Muito bem, bom aluno, é isso mesmo. Jesus, então, perguntou-lhe qual a maneira, ou como ele interpretava esse amar a Deus, como ele interpretava essa ideia de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E ao perguntar isso, irmãos, Jesus, então, tentando explicar isso, é que Jesus, então, traz a realidade da parábola, que é essa história com sentido ético, moral, espiritual e doutrinário. Portanto, irmãos, o tema central dessa parábola é a preocupação com a eternidade. E, por conseguinte, a preocupação com a espiritualidade. Espiritualidade é o tema da agenda religiosa, talvez, nesse milênio, como eu disse aqui. Tanto antagônico, 80, ou ninguém pode crer em nada, ou todo mundo tem que crer em tudo. Todos os encontros, debates, ela está presente. Não apenas no universo teológico, mas cultural, empresarial, econômico, etc. Todos conversam sobre o assunto, falam de suas experiências, descrevem um momento espiritual. E talvez nunca vivemos na história um período tão marcado na busca pelo sagrado também, com uma abertura que nós estamos tendo, irmãos, principalmente pós-pandemia, onde inclusive os crentes passaram a ter medo de morrer por causa do vírus. E pensem, não é uma oportunidade para nós falarmos sobre espiritualidade? Não é um momento precioso até para que nós estejamos avaliando a palavra de Jesus em Coríntios, quando ele diz assim, que a obra de cada um de nós será provada pelo fogo, porque se for palha, vai queimar.
Se for feno, vai queimar. Se for pau, vai queimar. Se for pedra preciosa, vai ser depurada. E se for ouro, vai ser depurado muito mais ainda. Então, me parece que nós vivemos um tempo, nesses últimos 3 anos, com a realidade da morte. Não tem melhor momento que a gente pense na eternidade, na espiritualidade, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Apenas uma pergunta aqui: quem aqui teve Covid? Bastante gente, né? Eu e a esposa tivemos também. E ela ficou com 30% do pulmão comprometido. O médico falou: se ficar um pouquinho pior, vai ter que ser entubada, e a gente sabia o que ia acontecer depois, né? Todos nós passamos pelo vale. Então, todos nós estamos expostos a essa pergunta implícita sobre espiritualidade, do que vai acontecer, do que aconteceria se você tivesse sido chamado naquele momento. Pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano, escritor, Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, ele escreve o seguinte: o racionalismo determinou o sentido e o significado da realidade humana, e qualquer expressão que não pudesse ser definida pela lógica da ciência era considerada falsa. O que vemos hoje não é outra coisa, senão uma revolução do espírito humano protestando contra a repressão que viveu sob a bota do iluminismo. Ou seja, hoje nós estamos pensando na eternidade, porque houve um tempo onde a influência do iluminismo foi tão grande que trouxe a racionalização para as pessoas, e a racionalização fez com que as pessoas buscassem tudo que fosse lógico. E o que é lógico, o que não é lógico, tinha que ser rejeitado. O que não é lógico tem que ser desprezado. E, consequentemente, irmãos, parece que da ruptura com esse pensamento do iluminismo, que trouxe a ideia da razão somente, parece que a gente está voltando a pensar na realidade de uma espiritualidade que tem que estar presente na vida das pessoas. E a parábola, ela fala sobre isso. E Jesus, então, está nos mostrando, irmãos, através dessa parábola, 3 realidades que nós podemos entender sobre, primeiro, espiritualidade que, na verdade, não é traduzida de forma saudável, e uma espiritualidade que é traduzida de forma saudável. Mas é estranho, porque a maneira como Jesus conta vai rompendo com padrões de uma espiritualidade que, na verdade, a gente está acostumado a ver, ou pelo menos a espiritualidade que, naqueles dias, era comum para sacerdotes e levitas. Vamos ver, então. Primeira delas, a espiritualidade intelectualizada do sacerdote. É aquela que tem razão, mas falta coração. O primeiro momento aqui da parábola que Jesus conta, diz assim: o moribundo estava lá, a pessoa atacada pelos salteadores estava lá, e na parábola Jesus fala assim: olha, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. O moribundo havia sido maltratado, roubado, lhe causaram ferimentos, e diz o texto que lhe deixaram semi-morto. A ideia de semi-morto, com a vida, com a situação entre a vida e a morte. Alguém que estava ali, uma linha muito tênue entre permanecer vivo e morrer, e não mais estar aqui. E aí nós temos a descrição, irmãos, de Jesus respondendo o fariseu acerca desse sacerdote. Era comum os sacerdotes subirem e descerem para Jerusalém. O templo estava lá. Subir a Jerusalém era ir ao templo. Descer era voltar do templo. O fato, irmãos, é que esse sacerdote, ao se deparar com esse moribundo que estava ali, ele representa uma espiritualidade distorcida. Esse tipo de espiritualidade representa um pensamento, talvez, tal qual os iluministas,
esse movimento que surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica. Ou seja, no pensamento iluminista, foi um rompimento com o período teológico. Período teológico onde você tem um crescimento do desenvolvimento da fé, sobretudo do pensamento que vem da reforma protestante do século XVI, onde Martinho Lutero é levantado para falar que o homem era salvo, justificado mediante a sua fé, onde você tem a figura de João Calvino, teólogo francês, que vai expor com cátedra, com habilidade, o pensamento reformado daqueles dias. Ele vai sistematizar o que nós sabemos sobre Cristo, cristologia, o que nós sabemos sobre salvação, soteriologia, o que nós sabemos sobre escatologia, sobre as coisas do fim, o que nós sabemos sobre quando Deus perdoa pecadores, sobre a questão da justificação pela fé. Deus vai usando homens tremendamente, irmãos, para mostrar que o eterno toca na história e muda a história através de Jesus Cristo. Um período de efervescência, de crescimento, mas logo em seguida, o movimento que vem para romper com a ideia do sagrado, para dizer, a questão da Bíblia, a questão da teologia, essa ideia de Deus não vale a pena. O pensamento iluminista, irmãos, tomou conta, sobretudo, das ideias de René Descartes, e fez, irmãos, com que muitos pudessem, de alguma forma, ao invés de olharem para as Escrituras como palavra de Deus, questionarem as Escrituras, onde a razão entrou. Me parece, irmãos, que o sacerdote é esse que também, a despeito do tempo e da época, tinha um pensamento muito mais lógico, muito mais racional. A ideia do pensamento racionalista acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo, que, segundo eles, bloqueavam a evolução do homem. Defendiam a ideia do duvidar para refletir, conheciam a letra ignorando o humano, espiritualidade onde gera a coisificação do indivíduo. A coisificação não é olhar para ele e dizer é uma pessoa, a coisificação é olhar para o outro e olhar e dizer que ele é isso. Espiritualidade da razão pura. O sacerdote, irmãos, é aquele que tem razão, mas falta coração. Ele tem razão, mas falta coração. O sacerdote precisa converter as suas convicções em emoções saudáveis, segundo Ricardo Barbosa nos ensina. Um coração quebrantado é capaz de ir além da letra. Um coração quebrantado é capaz de ir além da letra. E Jesus fala que esse sacerdote viu moribundo, maltratado, semi-morto, e o seu olhar e a sua postura foi meramente racional. Amados, isto é espiritualidade? Será que nós não estamos também, de alguma forma, afetados por esse pensamento, onde nós não queremos ter contato com a dor do outro, e porque não queremos ter contato com a dor do outro, a gente prefere fechar os olhos? Um dos momentos que, nesses últimos tempos, me marcou muito foi quando nós fomos a Brumadinho, em Belo Horizonte. Eu já disse aqui à igreja, eu fui a Brumadinho 2 dias depois do acidente. E voltei a Brumadinho depois, um mês mais ou menos depois, 1 mês e meio depois, para dar assistência num trabalho de evangelização que nós fomos fazer da cidade, porque temos uma igreja irmã lá, Igreja Presbiteriana de Brumadinho. E aí os jovens da igreja saíram às ruas para poder evangelizar, batendo de porta em porta, e nós queríamos ouvir as pessoas e orar com elas. E o relato que nós tínhamos, irmãos, era de gente sofrida,
gente que agora não sabia mais o que fazer, porque o arrimo da família morreu, o pai morreu, o trabalhador morreu, e agora a empresa não sabia até então o que fazer. E a nossa condição ali, irmãos, não era de dar ou ter condições de assistência social, até porque estavam sendo privados, porque somente os órgãos competentes que poderiam fazer aquilo que era necessário. Mas o fato de ouvir as pessoas, entender a dor delas, irmãos, foi algo terrível. Famílias inteiras mortas, trituradas na lama da barragem. Irmãos, o sacerdote é alguém que tem razão, mas não tem coração. E nós estamos vivendo num tempo que cada vez mais, inclusive das nossas igrejas, parece que nós estamos sendo estimulados a usar muito mais a nossa razão. E eu tenho dito, irmãos, que quando é razão com razão, alguém vai perder e alguém vai ficar machucado. Porque a Bíblia não nos chamou para andar conforme a nossa razão. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que tem 3 coisas importantíssimas: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. A ninguém fiqueis devendo, senão somente o amor. O sacerdote ficou devendo, irmãos. O sacerdote ficou devendo. Jesus, então, vai além. Fala desse sacerdote que seu conhecimento de Deus era grande demais para ajustar-se ao miserável caído à beira da estrada. Ele tinha muita informação na cabeça, ele era muito inteligente, capcioso. Olhar para o miserável, olhar para o samaritano, sem misericórdia. Segundo, nós temos então, além da espiritualidade intelectualizada, nós temos a espiritualidade alienante do levita, que tem devoção, mas falta ação. Interessante, irmãos, que Números, capítulo de número 3, quando fala dos levitas, diz assim: chame os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão, para que estejam assistindo, e eles servirão a Arão e ao povo. Crônicas também fala sobre isso, fala que esses sacerdotes, eles deveriam servir plenamente ao Senhor. Diz que Deus fez uma aliança com esses levitas e também com os sacerdotes. E, irmãos, a herança dos sacerdotes e dos levitas no Velho Testamento não era terra. A herança deles, sabe qual era? Era Deus. A porção que Deus havia dado para os levitas era a presença de Deus. E eu me sinto até privilegiado, digamos assim, por ser um pastor, onde a minha dedicação exclusiva a Deus, de ler a Bíblia, de orar, de estar com os irmãos, de visitar, de evangelizar, de ver a oportunidade de ajudar na obra de Cristo. O sacerdote lá atrás, e o levita, a herança dele, ou seja, o bem maior dele, não era uma porção de terra, como foi dada àqueles que fizeram parte de outras tribos da descendência de Jacó. A herança deles era Deus. Então, o bem maior que eles tinham era a presença de Deus. Irmãos, tem algo melhor e maior que isso? A presença de Deus? De servir o Senhor o tempo todo? De dedicar-se a Deus o tempo todo? Eles tinham essa herança, esse bem maior. E o texto fala, irmãos, que esses levitas, Jesus contando na parábola, diz que semelhantemente, ou seja, tal qual o sacerdote, esse levita descia por aquele lugar. Provavelmente, como dizem alguns comentaristas, ele estava saindo do culto
saindo do templo, tinha voltado, tinha cultuado, desfrutado da presença de Deus, louvou o Senhor, Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda a dor, e exaltou o Senhor. Os levitas, irmãos, tinham esse privilégio. A herança era o Senhor. A herança era o Senhor. Servir no santuário, ajudar nos sacrifícios. Você que hoje toca aqui na frente, você que canta do coral, digamos que, vamos pôr, seriam os levitas contemporâneos. Se fosse o seu serviço naqueles dias, você diácono, você do louvor, você tinha que pegar um animal, limpar ele todinho, cortar, tirar o couro, separar a gordura, ver sangue. Era esse o serviço. Levar na pia, lavar tudo. Chegar no altar e apresentar para o sacerdote, porque essa agora era a função do sacerdote, apresentar no altar do Senhor. Se a oferta fosse boa, perfeita, vinha fogo do céu, Deus recebia e aquilo subia ao Senhor como aroma suave. Se a oferta não fosse perfeita, Deus não aceitava, rejeitava a oferta e rejeitava quem? O ofertante. E aí, pesava a mão sobre aqueles que ofertaram de maneira inadequada. Esse era o serviço dos levitas. Eles tinham que servir o Senhor e servir o povo. Sirvam Arão e sirvam o povo para adorar o Senhor. A missão deles era essa. Portanto, irmãos, na parábola, eu não entendo, eu não creio que Jesus está contando a parábola e dizendo que esses levitas pudessem ter feito alguma coisa pela metade. Senão, talvez Jesus nem citaria a função deles. Esses levitas estavam voltando o templo, e a missão deles, descrita lá no livro mais litúrgico que nós temos no Velho Testamento, no livro de Levíticos, e bem como Crônicas e Números. E, sobretudo, eram os levitas que transportavam a Arca da Aliança. Transportar a Arca da Aliança significa transportar aquilo que simbolizava a presença de Deus. Era esse levita que agora estava descendo, vendo agora o moribundo, percebendo que ele estava ali, e diz o texto que esse levita que descia, vendo, também passou de largo. Também passou de largo. Também deu de ombro, também disse, estou nem aí. Irmãos, de que adianta tanto privilégio se a minha vida não serve para abençoar quem precisa? Eu repito, de que adianta tanto privilégio se a minha vida não serve para abençoar quem precisa? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes esse moribundo não precisa ser quem esteja na rua, ou alguém que passa aqui. Eu fiquei sabendo que tem uma boca de fumo aqui perto, né? Não precisa saber, não precisa ser esses moribundos. Às vezes esse moribundo é um filho, esse moribundo é um pai, às vezes esse moribundo é uma esposa, maltratada pela vida, um filho rebelde. Às vezes esse moribundo é um pai que não abandona comportamento pecaminoso, é um pai que trai a mãe. Às vezes esse moribundo, irmãos, é alguém que você está perto dela e ela não consegue entender os planos de Deus, e Deus está te colocando ali como levita, como alguém que conhece o Senhor, que desfruta da bênção de Deus, que vem no culto, que recebe a palavra, porque aqui é fonte. Martinho Lutero fala assim que se temos Deus como pai, temos a igreja como mãe. Eu repito até uma frase do reverendo Coine, ele dizia isso também. Se temos Deus como pai, temos a igreja como mãe. É a igreja que alimenta, que nutre, que fortalece, onde abençoa o crente, louvor, adoração, a comunhão, e fortalece para que você seja instrumento de Deus, como levita deveria ser, ao olhar para as necessidades e intervir, a despeito de estar no tabernáculo, no templo ou não.
Voltando, irmãos, à ideia do pensamento racionalista, o comportamento dos levitas pode ser identificado com o movimento filosófico defendido por John Locke, 1632, 1704, chamado de empirismo, que defende a ideia de que o que vale é a minha experiência, o que autentica é a minha experiência pessoal. John Locke defende que só a experiência preenche o espírito com ideias. Vamos pensar que o levita ele poderia dizer: puxa vida, como eu sacrifiquei tantos bois para cultuar o Senhor, como eu fui instrumento para levar tantos carneiros, tantos bolos, tantos pães à presença de Deus, tantas pombas como ofertas pacíficas a Deus. Nossa, eu fui instrumento de Deus para levar aquilo que o povo trazia para oferecer a Deus. Eu fui instrumento para limpar, para lavar, e Deus recebeu aquilo. Ele poderia dizer que pudesse ter tido muitas experiências, mas aquela experiência, irmãos, tinha que ser traduzido em algo real. Alguém precisava dele fora do tabernáculo. Alguém precisava dele fora do templo. O empirismo, irmãos, é o oposto do racionalismo. Enquanto um trabalha a sensação, o outro trabalha com a razão. Sacerdotes eram racionais, levitas eram passionais. A espiritualidade do levita olha para o céu e ignora a realidade da terra. A espiritualidade do levita olha que tem o céu, vê o ideal de perfeição no céu, mas ele não se envolve com as coisas imperfeitas da terra, para mudar, para tocar. A espiritualidade do levita, irmãos, é aquela alienante, onde vive uma vida baseada na experiência, e a gente poderia pensar no tocar, no cantar, na adoração, mas eu preciso traduzir isso em algo prático. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, sua resposta apontou para uma dimensão relacional e afetiva. Relacional, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar quem? O próximo. Não adianta você dizer: grande é o Senhor, e eu não amo o próximo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, e não amo o próximo. O projeto de Deus, irmãos, é que esse amor permeie toda a dimensão humana. O projeto de Deus é que esse amor permeie essa realidade humana que toca todos nós, e fora desse projeto não há espiritualidade saudável. Deus nos chama a essa espiritualidade saudável. Por isso que nós temos que entender, irmãos, que quando Jesus fala acerca do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, nós estaríamos cumprindo, assim, uma espiritualidade, uma religiosidade centrada naquilo que Deus deseja. Amar a Deus com toda a força, todo entendimento, toda a nossa vida, e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso significa que nós temos que ter uma visão correta de quem nós somos da perspectiva de Deus, para que nós possamos amar o outro. Porque às vezes, se nós não amamos nem a gente mesmo, se nós não gostamos nem da gente mesmo, como é que a gente vai amar o outro? E se eu não me ver na perspectiva da graça de Deus, desse Deus que me ama e me chama num relacionamento de amor, como é que eu vou amar o outro? Amar a Deus é a primeira parte do projeto de uma espiritualidade saudável. O crente, ele deve se apropriar da verdade de que é filho amado do Pai cuidadoso, que pode desfrutar dessa herança que Ele promoveu para nós, vivendo assim uma confiança, um contentamento, uma gratidão. Você é filho amado do Pai, o filho amado em quem o Pai se compraz. Deus ama cada um de nós. Deus mostra esse amor enviando Jesus. Segundo, esse amar o próximo é a segunda parte do projeto de uma espiritualidade saudável. Eu amo a Deus, mas eu tenho que amar o próximo. Esta era a essência do jardim do Éden. O reviver uma espiritualidade perdida no Éden, irmãos, nos chama a amar incondicionalmente, entregando-se sem reservas
ao outro e repartindo o que tem que ser compartilhado. O jardim perdeu o colorido quando o desamor tomou conta daquele lugar. Você se lembra que o desamor tomou conta quando o pecado entrou e Deus disse assim para Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, Adão, Adão, onde estás? E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Adão disse assim, Senhor, ouvi a tua voz, eu tive medo. Mas antes não tinha medo, na viração do dia a comunhão era plena, o Criador com a criatura, eu tive medo, Senhor, e por isso eu me escondi. E, amados, por isso, quando o pecado entrou, foi facinho para tornar-se idólatra. Adão não se escondeu em algum lugar que fosse, digamos assim, sem obstáculo. Provavelmente ele buscou uma árvore para se esconder atrás de uma árvore, ou uma rocha, uma pedra, um arbusto. Senhor, eu me escondi. Ninguém esconde atrás de algo que não crie um certo obstáculo. Você se lembra que quando você era pai, você brincava com o seu filho, e ele escondia atrás da cortina, debaixo da mesa, debaixo da cama? A gente esconde sempre em algum lugar. Irmãos, aí começa o ato de idolatria. Para não revelar quem sou, eu passo a ser idólatra. Eu busco alguma coisa que oculte a minha face de Deus. Pecado. Adão, irmãos, havia perdido esse colorido do desamor. E quando o pecado entrou, quem te fez saber que estavas nu? O colorido foi embora. Aquela que era companheira dele até então, agora é objeto de acusação, foi ela. Foi ela. E o Senhor é quem me deu ela, colocou Deus no meio ainda, né? Gente, Adão está fazendo projeção, como a gente faz em relação a momentos de fraqueza, de erros, onde ao invés de nós assumirmos, nós colocamos no outro, e a dona Eva faz a mesma coisa. Não, foi a serpente que me enganou. E o que acontece, irmãos? O colorido vai embora. O colorido foi embora. E Cristo, então, quando adentra a nossa vida, Ele permite que nós experimentemos de novo esse colorido de amar a Deus e de amar o próximo como nós mesmos. E terceiro, esse amar a si mesmo é a parte final do projeto da espiritualidade saudável, onde a importância do eu e do outro. Precisamos nos ver na perspectiva da graça para enxergar quem é esse outro que está do nosso lado. John Riley, ele diz assim, foi um forte sustentador da escola evangélica. Ele diz assim, o conhecimento do sacerdote não foi suficiente para revelar que sua devoção estava saudável. Nem mesmo o levita, com a sua sensibilidade artística, manual, musical e suas emoções, não foram suficientes para mostrar uma espiritualidade sadia. Somente terceiro, identificado por Jesus, é que consegue fazer isso. Nem sacerdote e nem levita. Amados, espiritualidade saudável implica amor, emoção, afeto, sentimento genuíno. Mente, razão, pensamento, reflexão, entendimento, consagrados no altar. Rogo-os pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes é apresentar o culto racional, vivo, santo e que agrada a Deus, porque aí, irmãos, é sinal que nós temos a mente de Cristo, não a nossa mente carnal, mundana, pecaminosa, falha, limitada e corrupta. A atitude agora implicava em olhar para Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o fim de uma espiritualidade cristã tem trazido sérias consequências, de maneira que o Senhor fala que duas coisas no fim haveriam de acontecer. O amor se esfriaria e a fé de quase todos também esfriaria. A espiritualidade saudável, irmãos, encontrada no levita, é algo tremendo.
do samaritano é algo tremendo. Primeiro passa e não revela misericórdia, o sacerdote. O segundo passa e não tem misericórdia nenhuma. O terceiro, samaritano, homem de Samaria. Um dos significados é homem de vigilância. Samaria quer dizer aquele que está vigilante, que está desperto, chegou perto. Diferente do sacerdote, ele simplesmente descia tal qual o levita, mas só o samaritano chegou perto, verdadeiramente se envolveu com o desvalido, com aquele que estava lá, caído, prostrado. Um sacerdote católico, ele disse o seguinte sobre espiritualidade: a espiritualidade é o próprio amor de Deus agindo em nós. E como Deus é amor, a espiritualidade é o próprio Deus em nós, conferindo-nos luz, sabedoria, energia, entusiasmo, criatividade, paz, harmonia, compaixão, discernimento, fidelidade, doação total, renascimento, unção, transformação. Vamos pensar nessa frase com aquilo que o samaritano agora faz. Visto como alguém inimigo dos judeus, evidentemente, somente judeus poderiam ser sacerdotes. Somente judeus poderiam ser levitas. Agora esse samaritano, irmãos, passando ali, chega, se aproxima, e ele tem algumas ações tremendas, porque essas ações dele são práticas. Há uma interação completa em relação à necessidade do outro. Diz o texto que ele se compadeceu. Primeiro teve um movimento interno, algo dentro dele. Compadeceu-se, chegando, pesou-lhe os ferimentos, olhou o que era possível fazer para tratar da enfermidade daquele indivíduo que estava ali. Saber o que fazer. É fato, irmãos, que há momentos que nós não sabemos o que fazer, nós vamos ter que pedir ajuda. Mas ele, dentro das limitações, ele fez o que era possível. Aplicou-lhe óleo, porque certamente, irmãos, quando o óleo é aplicado, evita, inclusive, até que moscas, que outros insetos venham, diminui a dor e torna-se terapêutico. Diz o texto que também lhe deu vinho, talvez alguma coisa que pudesse tirar um pouquinho da sua dor, e colocando sobre o seu próprio animal, compartilhou aquilo que tinha. O que é meu não é meu, o que é meu é para compartilhar com outros. Muitos estão na filosofia: o que é meu, o que é teu, cuidado, porque o que é teu pode se tornar meu. Cuidado com o que você tem, porque o que é teu pode se tornar meu. Principalmente quando tem briga de herança em família, né? Chama, leva até a hospedaria, contrata um serviço e fala: ó, tudo que gastar com ele, eu vou passar aqui e vou acertar depois. E diz o texto, irmãos, que no verso 35, que no dia seguinte chegou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Isso mostra que ele passou um tempo com esse moribundo, com essa pessoa que havia sido maltratada. Ele não foi assim: olha, eu tenho dinheiro, aqui está resolvido. Gastou tempo. Isso me faz pensar, irmãos, se a gente tem se preocupado em gastar tempo com as pessoas que de fato precisam. Porque se nós estamos nos preocupando em estar apenas com as pessoas saudáveis, porque a gente não quer ter trabalho, a gente está pensando errado, e a nossa espiritualidade não é saudável. Espiritualidade não pode ser confundida com carisma, dons ou qualquer forma de ostentação exterior. Porém, parte da vivência, imitação da mesma beleza da pessoa de Cristo, numa intimidade e amizade transformadora com Ele. A espiritualidade cristã autêntica sempre será precedida pelo milagre do novo nascimento, como condição básica de um relacionamento saudável consigo mesmo e com o próximo.
É fato, para que nós tenhamos uma espiritualidade de fato, que Deus se agrade, nós precisamos de conversão. E se você não é convertido, você precisa entregar sua vida para Cristo, arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Começa aí. Porque não há como você querer dar fruto se você não passou pela justificação, pela conversão, pela mudança de vida, por ser uma nova criatura em Cristo. Começa daí. E a partir dessa condição, irmãos, o Senhor passa a usar as nossas vidas e desejar que nós estejamos reproduzindo o que Cristo reproduziria. E o que Cristo reproduziu, o que Cristo haveria de fazer, ou que faria naquelas condições, não foi replicado nem pelo sacerdote e nem pelo levita. O sacerdote e o levita, ambos eram homens que, apesar de seu ofício e sua confissão de religiosidade, deveriam ter se mostrado dispostos, espontâneos para fazer o bem àquele aflito. No entanto, foram egoístas, insensíveis, e o egoísmo, irmãos, é a principal característica de grande parte da humanidade, onde de fato nós estamos vivendo essa realidade do que eu disse há pouco: o que é meu, o que é teu, cuidado, porque o que é teu pode se tornar meu. O livro Desvendando os Caminhos de uma Espiritualidade Saudável, de Eugene Peterson, ele diz assim: temos a tendência de olhar para a vida com a ótica jornalística, buscamos o grande, valorizamos o extraordinário e exaltamos o glamuroso. Mas as páginas dos evangelhos e as melhores tradições cristãs nos ensinam que a graça de Deus atua nos acontecimentos mais simples e rotineiros do dia a dia. E precisamos de uma teologia que nos ajude a perceber, a valorizar aquilo que Deus está realizando em nós e através de nós no dia a dia. Voltando à fala de Jesus, quem é esse próximo? São todas as pessoas que revelam algum tipo de carência e que Deus coloca na nossa frente. Todas. Tem pai carente do respeito dos filhos? Tem mãe carente do amor do marido? Tem filhos carentes do amor do pai? Tem irmãos carentes do amor dos irmãos? Tem líderes carentes da honra da igreja? Tem igreja carente do amor dos seus líderes? Irmãos, todos nós revelamos níveis de carência, e que se não tiver algum próximo que revele amor, compaixão, como o samaritano assim o fez, nós sucumbiremos, moribundos, entristecidos, deprimidos, sem esperança e com a vida por um fio. E eu diria, às vezes até com a fé por um fio. Portanto, a parábola é um projeto de Deus para nos ajudar a entender e corrigir as questões que, na verdade, precisam ser corrigidas. Thomas Watson, escritor puritano, no seu livro Ética Cristã, ele diz assim, que Cristo compartilha a sua humanidade e a sua divindade. Ele interveio tanto para atingir necessidades humanas, como veio para atingir necessidades espirituais e eternas. E nós somos chamados para reproduzir o que Cristo fez. Atender às necessidades e às demandas humanas e temporais, à medida do possível, e atender às necessidades espirituais, onde só Deus, mediante a sua graça, e mediante a ação do Espírito Santo, pode tocar a vida de pessoas através
da instrumentalidade de cada um de nós. Portanto, irmãos, espiritualidade saudável implica, primeiro, confrontar os nossos erros. Um sacerdote tinha devoção, mas não tinha ação, porque a razão dominava o seu comportamento, não tinha movimento, faltou oração, faltou quebrantamento. O levita talvez tivesse toda a história dos cultos, das adorações, dos sacrifícios, dos holocaustos, experimentou aquilo, vivenciou aquilo, mas ele não conseguiu traduzir aquilo no estender as mãos para alguém que precisava. O samaritano, de onde menos se espera, tem a consciência de Cristo, tem o amor, tem a empatia, o altruísmo, tem a atitude sacrificial. Eu vou abrir mão de alguma coisa minha em detrimento do outro, para beneficiar o outro. Ele tem o desejo de ver o outro bem. Ele faz de tudo, empenha inclusive o seu nome. Eu vou voltar e vou pagar. E se alguma coisa mais gastar, eu pago, eu empenho o meu nome. Amados, a palavra, portanto, nos ensina isso. 2 sem misericórdia e 1 com misericórdia. E ao final, no texto que a igreja leu comigo, respondeu-lhe o intérprete da lei na pergunta que Jesus fez: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Comece a pensar nessa pergunta de Jesus como algo ecoando. Quem são os salteadores do nosso tempo? Quem são as pessoas ou as circunstâncias que produzem mal-estar e sofrimento com as pessoas no dia de hoje? Quem são os salteadores da nossa época? É ao que respondeu o intérprete, que chegou a uma conclusão, não meramente lógica, mas por convencimento do próprio Cristo, de que não tinha como optar nem pelo sacerdote e nem pelo levita, mas por aquele que demonstrou misericórdia. E a palavra misericórdia, na língua grega, miséria, pobreza, cardia, coração, pobreza do coração. O ajuntamento misericórdia, aquele que enxergou miséria, pobreza no coração do outro e, apesar da sua limitação, intervém e abençoa a vida do outro. E eu gosto muito de um conceito de misericórdia, como aquele que diz que misericórdia é quando o mendigo encontra pão e fala com outro mendigo, aonde ele também pode encontrar pão. Eu encontrei pão. Eu sou um mendigo e sei quem pode dar pão para vocês. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ouçamos o conjunto coral cantando Ainda é longe a Canaã.